Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é uma continuação, né, ali da estilização da nossa lista, né, a criação da listagem ali dos produtos. Na verdade, a listagem já está sendo feita, né, nós só vamos aqui mesmo trabalhar um pouco na questão da estilização, né, para deixar da forma que nós temos planejado lá no nosso XD, tá? Então, sem perder muito tempo, já vamos vir aqui para o nosso código, tá? O ponto que a gente parou na aula passada, né? O visual da lista tá esse aqui. Nós ainda temos que resolver algumas coisas aqui. E a gente já vai começar falando sobre essas bordas aqui, ó. As bordas do cabeçalho e da lista. Porque tá tendo essa diferença, né? Porque se a gente pensar, se a gente olhar aqui na estrutura, a nossa flat list ela está dentro de uma view, né? Está dentro de um container. E a flatlist está renderizando os itens e a flatlist também tem o cabeçalho. Então, esse cabeçalho ele está dentro do nosso container da lista, né? E aí, por conta disso, a gente está tendo essa diferença das bordas, né? A borda do container não é a mesma da borda do nosso item aqui que está sendo renderizado. Do item não, né? Do cabeçalho, né? Então, para resolver isso, a gente vai ter que meio que escolher qual container que a gente vai trabalhar. E, na verdade, é que a gente não tem muita escolha, né? Porque o que vai acontecer é que... Opa, deixa eu voltar aqui no app. Não é esse. É no Expo. Isso. Para resolver isso aqui, nós vamos ter que usar o container externo, tá? Para ter essas bordas aí por volta do cabeçalho e por volta dos itens da lista. E no nosso cabeçalho, a única coisa que a gente vai definir é a margem inferior, tá? Que é essa linha horizontal aqui que divide o cabeçalho da lista, tá? Então, lá no nosso cabeçalho, né, no header, ele tem um container, né? O container do cabeçalho, onde a gente está definindo essas bordas dele. E eu lembro até que a gente fez a questão das bordas superior, né? A gente definiu aqui na esquerda e na direita o raio dessas bordas. Mas nesse caso aqui, a gente não vai usar essas bordas superiores, né? A gente só vai definir essa borda inferior. Então, aqui a borda já está com a largura de 2. Eu vou definir aqui um border. Na verdade, não é o border width 2, né? Aqui seria um border bottom width, ou seja, a largura da borda inferior é de 2 pixels. E olha lá, ó, já atualizou a nossa lista. Dando um zoom aqui, ela já está pegando o formato, né? Tá com esse problema aqui que cortou a borda. A gente vai ter que procurar onde é que está sendo aplicado isso. Mas, vamos investigar o porquê que ficou assim. Mas, olha, já tá ok, né? Nós só temos uma linha de uma borda, né? Que é a borda externa aqui por volta da lista. E aqui no nosso cabeçalho, nós só estamos definindo essa borda inferior. Para provar isso aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos definir a cor dessa borda. Vermelha, né? E olha lá, somente essa parte inferior aqui do meu cabeçalho que ficou vermelho, tá? E esse problema que nós estamos tendo aqui da lista cortando, na verdade não é algum raio que está perdido aí, algum raio de borda, né, que está perdido aí no código. É basicamente que, como eu estou falando que o meu cabeçalho ele só tem a borda inferior, nos outros cantos dele, né, o border radius, né, não o border radius, mas o border width, né, a gente só tem a largura de borda embaixo, nas laterais e em cima não, ele tá, o próprio cabeçalho, né, como tá sem borda, ele tá saindo por fora e tá ficando por cima desse border radius que a gente definiu no container, né, no container da lista, e por isso que tá branco, né, que na verdade que não é que tem uma outra borda que está cortando essa borda minha. Na verdade é que o header, o cabeçalho que está por cima dessa borda. E para provar, ao invés de eu definir aqui um border bottom width, eu vou definir só um border width. E olha lá, ó, vamos dar um zoom aqui, ó.
É bem nessa parte que está a borda vermelha que está cortando, né? Se eu voltar aqui o border bottom, olha lá. Então, para resolver isso aqui, é só a gente voltar o border radius, no caso, border top left radius, né, de 15 pixels, e o border top right radius de 15 pixels também. E aí, salvando isso, eu adiciono o raio da borda no cabeçalho e aí ele para de cortar, né? Sai de cima da borda que a gente definiu no container, tá? Essa cor da borda vermelha a gente não vai deixar. Depois a gente volta aqui definindo a cor dessa borda. Tá certo? Então, com isso aqui, resolvemos o problema da borda, né? E agora, vamos dar uma olhada aqui no XD, né? Que o que a gente tem? Nós temos a cor da borda, na verdade, ela é um cinza, né? E o cabeçalho em si tem uma cor de fundo. E a gente definiu essas cores na aula passada, né? Que é esse nosso tema aqui. Theme.borderColor, né? Deixa eu ver aqui o que a gente definiu. A tipagem do theme. Aqui tem um tema light, né? Deixa eu só abrir ele aqui. Vamos tirar o emulador. Nós definimos esse border color. Não, né? É o list border, isso, e o list header background. Exatamente. Esses dois tons de cinza aqui que nós definimos na aula passada, né? Então, aqui no cabeçalho, no estilo, né? A cor da borda não é theme.list border, certo? E o container é a cor da borda e o background. Ó, já está definido ali em cima, né? Espera aí que tem coisa errada aqui. Vamos ver aqui no app. Deixa eu dar um zoom aqui. Na verdade, a cor tá ok, né? Eu acho que o tom desse nosso cinza, desse list header background, que tá muito claro, né? Não tá contrastando bem com o resto da aplicação. Deixa eu colocar aqui um preto. Só para ter certeza que tá sendo isso, só tá sendo aplicado. E inclusive, né, tem essa borda que essa partezinha que ficou em branco aqui, que a borda não tá pegando, existe um cálculo matemático que a gente faz para descobrir qual o número da borda que eu tenho que passar nesses casos aqui que nós temos borda externa e borda interna, para que as duas fiquem totalmente coladas, né, uma na outra. Mas isso não vai vir o caso agora, a gente vai estar só trazendo mais complexidade para a aula, o que não é o foco no momento, tá? Então, vamos deixar desse jeito que está aqui, tá? Por mais que o contraste aqui tá pouco, mas vamos manter assim, para a gente não ter que ficar se batendo muito aqui com essa questão dessas cores, tá? Então, vamos definir aqui o list border no nosso product list, né? Na lista de produto. Ou seja, o container, né, que é onde nós estamos usando essa borda, a borda do container, eu vou passar aqui para ele o border color, vai estar em theme.list border, né? E salvando aqui, toda a borda da lista vai ficar nessa tonalidade de cinza claro aí, que a gente está conseguindo perceber bem. Tá certo? Então, feito isso aqui, vamos fazer um ajuste aqui no header, que é bem pouco também, que é só aumentar um pouco a fonte, né? Essa fonte aqui do cabeçalho tá pequena. Então vamos aqui no header, né? No index nós temos aqui os textos que estão sendo exibidos. Então para cada texto nós estamos definindo um flex, tá? E a gente vai definir aqui também um font size para cada um de uns 14 pixels. 14 é o padrão, né? 16. Isso, 16 pixels vai ficar bom. Então eu vou copiar e colar aqui, né? Porque ninguém é besta. E isso aí, todos com tamanho alterado, tá certo? Então vamos partir agora
para a estrutura da lista de produto aqui, que é onde eu estou renderizando, né? O nome do produto, o ID do produto, a quantidade que tem no estoque, né? E também o preço, tá? O preço desse produto. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, na verdade, né? Como a gente pode ver, o ID, ele, no exemplo aqui, ele é um ID bem pequeno, né? No nosso, como a gente está buscando do back-end, é um ID gerado pelo banco de dados. É um ID bem grande, então a gente vai ter que dar um jeito de cortar esse ID para não exibir todo, né? E o estoque, no caso, o preço, ele tem o prefixo aqui de RS, né? E o que mais que a gente vai ter que fazer aqui? A questão da imagem, né? Nós temos o nome, mas também teríamos uma imagem. Como a gente não tem uma imagem vindo do back-end, eu vou passar só uma view, um quadrado mesmo, com alguma cor de fundo, só para a gente perceber que seria uma imagem, tá? E o que mais? Alinhar os textos, né? O estoque, por exemplo, o texto está alinhado ao centro. Se a gente olha aqui na nossa lista, o texto se alinha à esquerda, né? Então, é trazer esse texto para o centro também. E tem também a questão do ícone de deleção, né? Que nesse caso aqui do nosso XD, nós temos 3 pontos, né? Mas no nosso... No projeto nosso aqui, nós vamos colocar um íconezinho de lixeira, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso código. E aqui no código, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai começar por onde, na verdade? Vamos começar pela imagem, né? A imagem, como eu falei, seria uma view vazia, né? Então, essa view a gente pode definir ela como self-close e passar um estilo aqui para ela. Eu vou passar o estilo inline mesmo, que seria só uma largura, talvez uns 20 pixels, uma altura também de 20 pixels e um background color. Eu vou pegar aqui o tema, a cor primária, que vai ser esse quadradinho roxo, tá? Então, vamos imaginar que esse quadradinho roxo é a imagem, tá? Beleza? O que mais que a gente vai ter aqui? O item, né? Na verdade, o ID. Esse ID, a gente vai ter que fazer a gente vai ter que alterar algumas coisas aqui, fazer usar alguns artimanhos aqui para conseguir controlar a largura, o quanto desse texto que eu quero exibir. Porque um dos artifícios que a gente tem aqui é usar a propriedade do texto, né, da tag text, a propriedade multi, na verdade não é multi, né, é number of lines, o número de linhas que esse texto meu pode ter. Então, se eu falar que ele só tem uma linha, olha lá, a gente já cortou aqui o tamanho desse ID, tá? Então, uma vez que eu falei que ele só tem uma linha, ele vai colocar texto na largura máxima dele e o que tiver a mais ele já coloca para a gente ali os 3 pontinhos, né? Então, ele já ajusta esse texto aqui para mim. Só que nesse caso eu quero passar uma largura específica, porque eu não quero que esse texto ocupe sempre toda a largura que eu tenho disponível aqui na lista. Ou na verdade não, né? Na verdade, vamos deixar dessa forma aqui, porque nesse exemplo, o que eu vou estar fazendo? Deixa eu puxar aqui mais um zoom aqui. Nesse caso aqui, eu vou alinhar o número do estoque, né, o valor de unidades que a gente tem no estoque, eu vou alinhar esse texto ao centro. Então, é bem provável que ao alinhar isso aqui, ele vai ficar uma aparência legal, né? Mas só que a gente tem que ver aqui isso... De acordo com a gente for fazendo aqui, a gente for estilizando, a gente vai decidindo como que vai ficar, tá? Então, eu vou voltar aqui e vou vir aqui no amount, né, na quantidade que nós temos no estoque. E aqui que eu definiria, por exemplo, o alinhar no centro, né? Então, no estilo aqui do preço, eu posso fazer o seguinte, eu posso definir aqui um text align, se eu não me engano, é isso aqui, tá? Text align center, não ficou ok, não. Eu estou definindo no price, né? Não é no price, é no stock, no amount, aqui na linha de cima.
É ele mesmo. Essa propriedade text align, o nome já sugere, né? É para alinhar o texto em alguma posição. Nesse caso aqui, eu estou alinhando ele ao centro, né? Então, olha lá como é que ficou. Vou puxar o zoom aqui de novo para ver melhor, né? Os IDs ficou clipado aqui e o estoque, o texto veio para o centro. Então, tá ok. Não vejo problema aqui, não, em questão do estilo. O preço, vamos voltar lá no preço. Porque o preço... Isso, amount price, né? No preço aqui, a gente vai ter o prefixo ali do RS, né? Então, antes de eu renderizar a variável item.price, né, do nosso back-end, o valor que vem do back-end, eu vou colocar aqui o R e o cifrão. E ele vai renderizar lá, RS. Talvez a gente até dê um espaço ou não. Não tem espaço, não. Ele vai ficar aqui o RS antes do valor. Tem a questão da máscara também, tá? A máscara de dinheiro, né, de moeda, que é um tópico muito interessante também, mas a gente não vai estar abordando, tá? A gente não vai estar mexendo com máscaras aqui. Mas vale deixar aí o tópico a ser pesquisado caso você queira aplicar essa máscara de dinheiro. A máscara é o ponto e a vírgula, tá? Nesse número que vem do back-end, que no caso é 1588, né? E vem a máscara e coloca o ponto e a vírgula nos locais corretos. Tá, beleza? Então, feito isso aqui, o que a gente tem que fazer agora? A imagem, né? Vamos voltar aqui no nosso VS Code. Esse list item container é o estilo aplicado para cada linha da tabela, né? Cada linha da minha lista. Então, aqui no arquivo de estilo, eu só estou definindo um Flex Direction Row, né? Mas se a gente volta aqui no XD, a gente pode ver que tem um espaçamento, né? Um espaçamento tanto horizontal, né? Desses lados aqui, quanto vertical. Então, o que eu vou fazer? Aqui no List Item Container, eu vou definir aqui um padding, padding horizontal, de talvez uns 10 pixels. Isso. 10 pixels ficou bom. E também um padding vertical de 20 pixels. Não, ficou muito, né? 10. Isso, 10 ficou ok. Só que com isso aqui, a gente começa a ter problema, tá? A gente começa a ter problema. E, na verdade, não é assim, é uma falta de alinhamento, né? Porque já estava desalinhado aqui a questão do preço, né? Da coluna preço com o valor. E a gente vai ter que resolver isso. Quando eu coloquei, né, esse padding, aumentou ainda mais essa diferença. Então, uma das soluções seria eu aplicar o padding não no container inteiro da lista, né? Principalmente o horizontal. Tá? O vertical a gente não vai ter problema porque não vai desalinhar das colunas lá em cima. Mas o horizontal eu poderia estar aplicando esse distanciamento, né? Ou que não seria mais padding, seria uma margem. Eu poderia aplicar uma margem aqui na minha imagem, por exemplo. Que essa view que eu renderizei, né? Eu poderia aplicar uma margem à esquerda e aí a imagem chegaria para a direita, né? Funcionaria ok também. Na direita nós não estamos precisando ainda desse espaçamento, né? Mas vamos deixar dessa forma, do jeito que está agora, e vamos colocar aqui o ícone de deleção, né, de delete, a lixeirinha, porque aí sim a gente vai ter noção melhor de como organizar isso, né? Isso é até uma coisa bem interessante de se fazer, sempre que a gente está estilizando, que é primeiramente colocar todos os itens na tela e depois a gente aplica o estilo em cima, tá? Para não ficar, às vezes a gente ajusta muito e tal, fica ok daquele jeito, mas aí vem um coluna a mais, vem um item a mais, um botão a mais, um campo a mais, e aí começa a bagunçar os ajustes que a gente fez anteriormente, tá? Então, aqui nós teríamos, depois do preço, né, o ícone chamado Delete Icon, que é um ícone que eu converti, né, que veio lá de um SVG,
Se vocês lembram direitinho, eu expliquei, né? Tem a aula aí onde a gente fala sobre os SVGs. E nesse caso aqui, na verdade, vamos abrir aqui o Delete Icon, né? Que quando a gente converte um SVG para uma componente, ele recebe aqui essas props, né? Que é um SVG props. Então, essa componente ela já é inteligente também, porque essas props que eu recebo, eu repasso para minha tag SVG, tá? Que é a tag pai aqui do SVG, que é isso, os props, né? A gente repassa para cá. Então, já que eu estou repassando, eu posso, por exemplo, no Delete Icon, definir a largura para ele, tá? Então, eu vou definir a largura de, por exemplo, 24 pixels. Vamos ver aqui no app como é que fica. Isso, ele já ficou um tamanho bom, né? Um tamanho interessante aí. Ou 20. 24, né? Isso, ficou melhor. Então, com esse ícone aqui, agora a gente pode aplicar alguns estilos nele também, tá? Para a gente conseguir posicionar ele direitinho, para ele ocupar o espaço que a gente quer e começar a alinhar as coisas aqui. Então, no meu arquivo de styles, a gente definiu aqui um flex, né, um valor de flex para o ícone del, tá? Que é o valor aqui, 0,05, que significa 5% do espaço em branco é para ser ocupado pelo botão del, tá? Então, no cabeçalho, no header aqui, ó, vamos abrir aqui o header. O header nós temos o style também. Isso, o flex, né? Que é o valor aqui para o del. Mas se nós olhamos aqui nos itens, nós não temos uma tag text também para pro del. Eu estou chamando de del, né? Mas é o ícone delete. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque aqui só tem 4 elementos, tá? Então, aqueles valores que eu passei em porcentagem, eles estão, por exemplo, 95% do espaço em branco está sendo espalhado, está sendo distribuído, né, para o nome, para o ID, para o amount e para o preço. E tem 5% que eu deixei separado para o ícone de delete, que não está sendo distribuído aqui, porque não tem um elemento, né? Lá na aula passada, quando eu dei o exemplo, o espaço é separado para cada elemento que está na tela, né? E se eu não tenho um elemento aqui pro ícone de delete, ele não vai ocupar esse espaço. E aí vai causar essa falta de alinhamento, tá? Porque tá faltando um elemento ali para ocupar aquela posição. Por mais que eu não vou ter uma lixeirinha aqui no cabeçalho, mas eu vou colocar aqui um ícone, um item, né? Um text aqui vazio, só para fazer representar, né, na minha Flexbox aquela porcentagem, aquele espaço que seria ocupado, que vai ser ocupado, né, pelo ícone de delete. Então aqui o styles, né, styles.id, tá? E olha lá, ele já começou a ele tentou organizar aqui, não deu muito bom, porque o estoque, né, o texto estoque é muito grande para o espaço que foi definido para ele. E aí acabou quebrando a linha. Então, por quebrar a linha, e aí bagunçou tudo, a altura e a largura em si ficou fora de proporção. E eu imagino que ficou dessa forma porque a gente aumentou a fonte, tá? Lembra que lá no início a gente aumentou a fonte do cabeçalho? Então eu vou tirar aqui esse aumento da fonte, só para a gente ver como que ele vai se organizar. E olha lá, ó, sem o tamanho da fonte, né? Ele já se arrumou, já deixou de quebrar a linha, né? Mas continua desalinhado. Olha só, o preço aqui, né? A coluna preço está totalmente desalinhada com os valores aqui, tá? Então, para ajustar isso, a gente vai ter que mexer aqui em alguns valores, tá? Na verdade, não é nem valores, mas se a gente volta aqui, ó, vamos voltar no na lista de produto, né? Lembra que a gente colocou aqui uma view, que é esse quadrado roxo, que tá meio que ocupando o lugar ali
da imagem, dentro da Flexbox, ele também vai, essa view vai ser considerada como um item, tá? Então, se eu tirar essa view e salvar, ele vai se ajustar ali as posições, né? Só que também ainda não vai ficar do jeito que a gente quer, nas posições que a gente quer. Então, para ajustar isso aqui, para deixar tudo ok, eu vou fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer o seguinte. No meu arquivo de estilo, na verdade, para a gente descobrir o que está acontecendo aqui, a gente vai ter que brincar com um pouco das cores, tá? O que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar descobrir qual item que está ocupando mais espaço do que deveria, tá? Porque está causando esse desalinhamento aí. Então, tem itens aqui que estão ocupando mais espaço do que deveria. Se eu venho aqui no cabeçalho, vamos começar pelo cabeçalho, né? No cabeçalho, o nome aqui, eu vou definir aqui um background color de verde, tá? E olha lá, esse espaçamento aqui é o espaço destinado pro nome, né? Então, querendo ou não, tá ok, né? Tá certo o nome. O ID também eu sei que tá correto. Vamos mover aqui o background color, ó. O ID tá correto. E aqui, olha lá, ó, já achamos aí onde procurar, o que está causando esse problema, né? Porque eu coloquei background color, né, no estilo do ID, e tanto o ID, na coluna ID, quanto um espaço aqui na direita ficou verde, né? Então, vamos olhar aqui no header e olha lá, ó, eu estou aplicando, né, o estilo de ID para esse texto vazio que eu acabei de criar, tá? Que é o texto que representaria, né, a coluna del. Então, aqui não é styles.id, é styles.del, tá? Para essa coluna delete ocupar 5% do espaço. Então, se eu mover aqui o background color para esse del aqui, salvar, olha lá, ó, tá ocupando só esse espacinho aqui, que é basicamente a largura da lixeira, né? Então, tá ok. Então, basicamente, já encontramos o problema, né? Eu estava pensando em começar. Ainda bem que a gente começou pelo cabeçalho, porque eu ia espalhar esse background color aqui nos itens da lista para a gente tentar entender melhor, mas foi basicamente uma confusão ali na hora de eu copiar o estilo e colar, né, do pai para o filho. Do pai para o filho, não, né? Copiar os textos aqui do header e acabei não mudando o estilo, tá? Então, feito isso, é até interessante, tá? Deixar isso aqui no vídeo para vocês verem que o dia a dia da programação é bem isso, né? Às vezes a gente tá com a aula aqui preparada, tá tudo programado, tudo pensado, né? Mas na hora aqui do fazer, acaba gerando alguns problemas e eu acho bom gerar esses problemas assim, porque eu vou conseguindo transmitir para vocês como é mais o dia a dia do programador, o dia a dia da improvisação, né, que a gente tem que ter ali como desenvolvedores, sempre procurando erros e gravando aqui é pior ainda, né, porque a gente não quer ter que ficar estendendo muitas coisas, então é uma experiência boa para que vocês acompanhem aí como funciona o dia a dia de um desenvolvedor, tá? Mas voltando aqui, tá? Mas voltando aqui, agora que a gente resolveu, né, o problema ali do alinhamento, vamos continuar, tá? Vamos mexer aqui agora no delete icon, no ícone de deleção. Por quê? Porque ele está posicionado referente à outra a linha em si, né? Ele está posicionado de uma forma estranha, né? Ele não está no lugar correto. Então, a gente consegue passar um style para ele. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui um background color. Isso, a gente consegue sim. E o ícone de deleção, ele tá com a altura, né? A altura dele tá maior do que a gente precisa, né? Então, eu tô passando a largura aqui de 24, eu vou passar a altura também. E agora sim, a gente não vai estar ocupando tanto espaço da linha, né? Vertical, tá? Então, eu vou apagar aqui
o background color, que a gente usou para descobrir. E o que mais que nós temos que fazer? A margem, né? A margem aqui na esquerda. Já que na direita, né, nós já temos aqui esse espaçamento por conta do ícone de deleção, né? E da coluna vazia ali na parte superior, já que o espaçamento aqui está ok, vamos aplicar um espaço só na imagem, na imagem e no texto que descreve a imagem, né? Vamos fazer o seguinte, esses dois itens aqui, ó, essa view, né? A view que representa a imagem e o texto, né? O nome da imagem, no caso o nome da imagem não, né? O nome do produto, esses dois aqui a gente pode criar um container para eles, tá? Então eu vou criar outra view e aqui dentro eu vou colocar a imagem e o texto, tá? Salvando aqui, ele quebrou o estilo, né? Porque ficou um em cima do outro. A gente vai ter que ajustar aqui. Então aqui eu vou ter o style. Vai ser bem styles. Eu estou chamando isso aqui de name container, tá? Que é o container para o nome do produto, certo? Então vamos criar ele aqui, tá? E aqui dentro dele, o que eu vou fazer? Vou passar um flex direction row, né? Para ele se posicionar em linha, né? E o que mais? Eu tenho que definir um flex para esse container também, né? Para ele ocupar, como a gente definiu aqui, ponto 35, né? Então, esse container vai ocupar 35% do espaço em branco, né? Não é mais o name, porque agora o name está dentro deste container, né? Então, se eu salvo isso aqui, ele ocupa agora o espaçamento certo. E agora eu não preciso mais desses styles aqui no nome, na tag texto, né? Que seria esse texto que está sendo exibido aqui com o nome do produto. Porque eu não preciso mais falar para ele ocupar só 35%. Porque assim, o container ele está com flex de 35%, né? E se eu passo para essa tag text aqui, o flex de 0,35 também, essa tag text ela só vai ocupar 35% de 35, né? Que seria o container externo, esse name container ocupa 35% e aqui dentro ele vai pegar 35% dos 35% do pai, que é o pai, né? Enfim, acho que vocês conseguiram entender, eu que estou bagunçando tudo. Mas beleza, definido isso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui agora no name container e eu vou definir aqui um padding, né? Um padding, só que no caso só na esquerda, né? Padding left de 10. E agora a gente chegou à imagem, só a imagem, né? Para o lado aqui, sem mexer muito na estrutura, né? No alinhamento aqui do resto de tudo, tá? Vamos voltar